Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Há políticos que tentam de tudo para transformar a Guiné-Bissau, tirar a Guiné-Bissau como um Estado laico para tentar pôr a Guiné-Bissau como um Estado islâmico. Isso é verdade. Sente que há essa tendência. Isso é uma ameaça? É uma ameaça. É uma ameaça. Casimiro Jorge Cajucam é o diretor da única rádio diocesana, da única rádio católica na Guiné-Bissau. Em entrevista em exclusivo à Fundação AIS, ele fala de um país em que os cristãos vivem tempos exigentes, difíceis, até de ameaça. Em julho deste ano, recordo, houve um ataque a uma igreja. Foi na paróquia de Gabu. Nunca na história algo assim tinha acontecido. Depois, já em setembro, o governo decidiu suspender as isenções fiscais à Igreja Católica. E no meio de tudo isto, conta-nos o diretor da rádio Solmansi, no meio de tudo isto, e desde algum tempo tem proliferado por todo o país a construção de novas mesquitas. São centenas, diz-nos Casimiro Cajucam. Para nos falar da Guiné-Bissau, dos desafios que se colocam à Igreja e à comunidade cristã neste país africano de língua oficial portuguesa, mas também para comentar todas as outras notícias que estão de alguma forma a marcar a atualidade, vamos ter connosco, como já é habitual, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que estão connosco neste momento. E vamos começar pelo Líbano, de onde nos chega mais um alerta para a situação dramática em que se encontra a comunidade cristã. A inflação acentuada e a desvalorização da libra, a moeda local, estão a atingir fortemente toda a estrutura educativa do Líbano, acentuando assim as dificuldades que já se faziam sentir nas escolas católicas que acolhem, recorde-se, cerca de 200 mil alunos. Desta vez, Catarina, a denúncia chega-nos do padre Youssef Nasr, presidente do Secretariado para as Escolas Católicas do Líbano. Ele falou recentemente com a Fundação AIS e diz que a situação é bastante grave. Sim, é bastante grave mesmo, Paulo. Portanto, em primeiro lugar, o padre Youssef disse-nos que os salários dos professores têm se tornado insuficientes desde que a moeda nacional começou a entrar em colapso, pelo que, neste momento, os responsáveis dos colégios procuram minimizar esta situação, dando, de facto, um apoio também ao corpo docente para que eles possam permanecer no país. É que, Paulo, como todos sabemos, sem professores não há escola. Claro, mas o padre Youssef referiu-se também a outros problemas, nomeadamente o aumento desmedido do custo da energia que está, digamos assim, a sorver todas as economias. Sim, de facto, esse é o problema que tira o sono por completo aos responsáveis das escolas, do parque escolar da Igreja do Líbano. Portanto, o custo da eletricidade e do aquecimento neste momento já representam cerca de 40% dos custos. Ao mesmo tempo, temos que perceber que tudo isto é pago em dólares americanos, enquanto as propinas dos alunos são pagas na moeda local, o que, como dissemos há pouco, continua a desvalorizar-se de dia para dia. Perante este cenário, o padre Youssef diz que é fundamental a ajuda de instituições como a Fundação AIS, instituições que têm vindo a dar apoio à Igreja no Líbano. Sim, nestas declarações, de facto, este sacerdote enfatizou muito esta importância da solidariedade da comunidade cristã no mundo para com esta comunidade no Líbano, que está, como sabemos, a passar por tempos muito duros, como temos falado aqui tantas vezes nos nossos últimos programas, Paulo. É que sem esta ajuda, de facto, a sobrevivência é praticamente impossível. E ele diz mesmo que precisam desesperadamente desta nossa ajuda. Em causa está não só a manutenção das escolas católicas, mas também a própria sobrevivência da comunidade cristã neste país que é tão importante no contexto do Médio Oriente. Exato, Paulo, e é precisamente isso que importa também explicar aqui aos nossos telespectadores. O que está em causa no Líbano neste momento
é a própria sobrevivência da comunidade cristã. O que assistimos é, de facto, um esvaziamento da comunidade cristã que torna-se cada vez mais difícil, cada dia mais difícil a presença, a continuar presente no Líbano. São por isso cada vez mais as famílias que optam por sair, que optam por emigrar, e se assim continuar, Paulo, podemos estar de facto daqui a algum tempo a lamentar-nos aqui pelo desaparecimento da comunidade cristã neste país, da forma como nos habituámos a conhecer até hoje. E por falar em agir, importa lembrar agora aos nossos telespectadores que a Fundação AIS está a promover a nível global, mas muito particularmente aqui em Portugal, uma campanha de apoio à Igreja no Líbano, nomeadamente por causa das escolas católicas. Sim, eu agradeço que fale deste assunto, porque ajuda-nos também, porque esta ajuda tem de facto revelado essencial. E o padre Youssef, o presidente do Secretariado para as Escolas Católicas do Líbano, disse-nos isso sem rodeios. Ele referiu que, sem a ajuda da Fundação AIS, já não teriam conseguido manter as escolas abertas, com as portas abertas para receber os alunos, mas as despesas, como sabemos, mantêm-se todos os dias e, por isso, a nossa ajuda também terá que continuar a manter e continuar a alimentar estas escolas para dar esperança a estas famílias. Falando agora especificamente desta campanha de Natal da Fundação AIS de apoio à comunidade cristã no Líbano, como sugestão de ajuda direta que os benfeitores portugueses podem dar à Igreja neste país do Médio Oriente, é dado o exemplo da escola Beit Abak, da responsabilidade das missionárias do Santíssimo Sacramento. Que escola é esta, Catarina? Bem, nós escolhemos esta escola para a nossa campanha, Paulo, porque ela representa também a situação que existe atualmente no Líbano, em que a maioria das famílias vive uma situação completamente alarmante. Neste momento, esta escola é frequentada por 1.420 crianças, que na sua maioria, Paulo, vão para a escola diariamente sem praticamente comerem nada em casa. Estamos a falar em casos de fome? Infelizmente sim, portanto podemos dizer que a fome neste momento é uma realidade cruel do Líbano e neste caso concreto esta é a preocupação principal da irmã Magui, que é responsável por esta escola. Portanto, ela pede-nos ajuda, ela todos os meses trava esta luta diária, esta verdadeira batalha para que possa manter viva a escola, possa manter aberta a escola, procurando encontrar dinheiro suficiente para pagar a professores, para pagar combustível, pagar eletricidade e também, claro, para alimentar os alunos mais pobres que frequentam a escola. Vamos então ao encontro desta irmã das missionárias do Santíssimo Sacramento. Ela preocupa-se com tudo o que se passa na sua escola, em Beit Abak. Preocupa-se com tudo, desde o salário dos professores, à conta da luz, mas todos os dias ela sabe que vai ter 1.420 crianças para alimentar. Se ela falhar, todas estas crianças vão voltar para suas casas tal como vieram, ou seja, sem nada no estômago. Being a mother is to have a heart of a mother. In this situation where our country is passing through, I cannot say no to any poor coming to us. We are trying to be Jesus in our place. This place is to make mercy to anyone who comes to us. I have a challenge to find money at the end of the month to pay for the teachers, for the fuel, for the buses, to make the buses go and bring the children. I don't know at the end of the month if there is money to feed the poor student. We are not asking them for money. We are teaching them for free. We are providing food for them. We are providing food for their families. The crisis, it's not just affecting the children financially. So many families have very big difficulties in their houses. The parents, they are not present. They are absent all the time. The father and the mother, when they work together, the money that they are getting, it's not enough for them to feed the children.
They are focusing on the money, but the real thing that they need is love, not money. I'm very glad to know ACN. I'm very glad to witness that God will not leave us through ACN. Thank you. Agora vamos até Moçambique, país que continua a enfrentar a tragédia da violência terrorista com um pesadíssimo fardo ao nível humanitário, com cerca de 1 milhão de deslocados, que são consequência direta dos ataques dos grupos armados que reivindicam pertencer aos jihadistas do Estado Islâmico e que desde outubro de 2017 já provocaram mais de 4.000 mortos. Moçambique tem sido um tema quase permanente aqui no nosso programa e hoje regressamos para dar conta da viagem muito significativa que o arcebispo de Cantuária fez à Diocese de Pemba. Uma viagem que levou o líder da Igreja Anglicana ao contacto direto, Catarina, com alguns deslocados, com algumas das vítimas dos terroristas. É isso mesmo, Paulo. Portanto, o referendo Justin Welby, arcebispo de Cantuária, esteve então na Diocese de Pemba, no decorrer de uma visita que fez de 4 dias a Moçambique e encontrou-se então com alguns deslocados, vítimas da violência terrorista que tem conduzido o norte do país a uma situação de catástrofe humanitária. O Welby esteve no Paço Episcopal com o bispo de Pemba, Dom António Juliace, e também com Dom Inácio Saure, que é o bispo de Nampula e também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique. Nessa reunião, que foi no dia 22 de novembro, o líder espiritual da Igreja Anglicana sublinhou a importância do contacto que teve com algumas das vítimas dos terroristas e de como isso o impressionou. Vamos escutar as suas palavras num registro da Rádio Sem Fronteiras, a emissora católica da Diocese de Pemba. The importance of coming to be here and to learn has been emphasized this morning as I met 2 IDPs, 2 young women who had come from further north, right up in the Tanzanian border, and whose story of horror and terror and the killing of a small baby, one of their babies, shows the difficult situation you face, and for which we must make sure that you are not forgotten, that you are prayed for, but also that there is support for you and the work you are doing. Foi Justin Welby, o líder da Igreja Anglicana, numa breve intervenção durante o encontro no Palácio Episcopal em Pemba. Foi um encontro com um grande significado, não só pela importância que representa a presença, obviamente, do arcebispo de Cantuária nesta região de Moçambique, mas também por ter sido reafirmada a solidariedade para com a Igreja local, que enfrenta, como sabemos, uma profunda crise humanitária nesta região norte deste país africano de língua oficial portuguesa. O jornalista Daniel Eiró, da Rádio Sem Fronteiras, assistiu à reunião e tem todos os pormenores. Nós já vamos ao seu encontro, mas antes disso importa destacar também as palavras proferidas por Dom António Juliace. Em síntese, Catarina, o que é que disse neste encontro o Bispo de Pemba? Bom, Paulo, em primeiro lugar, o Bispo de Pemba agradeceu a presença do líder da Igreja Anglicana e fez questão também de lembrar que, numa breve intervenção, que o mundo não pode se esquecer do que se está a passar em Cabo Delgado, apesar de outras guerras, nomeadamente a Ucrânia, no centro da Europa.
O Bispo lembrou também o sofrimento imenso por que passam todos os deslocados em Moçambique, neste momento cerca de 1 milhão de pessoas deslocadas, e referiu que todos eles precisam de esperança e que é neste momento, de facto, esta a principal missão da Igreja em Moçambique, oferecer esperança às vítimas do terrorismo. Dom António Juliace referiu que essa esperança tem um valor que supera até a própria ajuda material e que é tão necessária para que os milhares de deslocados de Cabo Delgado possam, de alguma forma, ter uma vida minimamente normal. E sublinhou também a importância do bom relacionamento entre igrejas e entre religiões nesta luta comum pela paz e pela solidariedade. Vamos escutar então agora as palavras do Bispo de Pemba. A sua graça começou a falar, mostrando este aspecto muito profundo de contato com o sofrimento que nós vivemos aqui em Cabo Delgado. É uma forma de entender que este sofrimento é real em Cabo Delgado. E de facto, essa experiência que a Vossa Graça fez aqui é uma experiência que nós fazemos diariamente em Cabo Delgado. E que algumas vezes o mundo se esquece um pouco também deste sofrimento. Não se compara, também tem o sofrimento na Ucrânia. As atenções estão a ficar mais voltadas para lá. É sofrimento, é grande sofrimento, entendemos, mas o sofrimento de Cabo Delgado também ainda é grande. Temos imensas pessoas, como certamente esta visita vai atingir também até lá, que se veem praticamente despidas de esperança. E o grande trabalho que nós, os religiosos, tentamos fazer é oferecer alguma esperança, mais do que dar comida, a vestuário, saúde, que são gestos também de caridade bons, mas esta dimensão, a parte mais profunda, de poderem acreditar de que a paz pode ser possível. Esse é um trabalho que cabe-nos a nós, os religiosos, também contribuirmos. E este caminhar juntos no diálogo do ecumenismo, o diálogo interreligioso que fazemos, o objetivo grande é este, oferecer a esperança para que um dia chegue verdadeiramente a paz. E fazemos isso confiando também a Jesus, através da nossa fé, nós que somos cristãos, e juntamente com os muçulmanos confiamos a Deus, o Criador, essa nossa presença no meio deste povo. Foi Dom António Juliace, Bispo de Pemba, a agradecer a visita do Arcebispo de Cantuária e a sublinhar a importância do trabalho que a Igreja tem vindo a desenvolver junto das vítimas do terrorismo em Moçambique. Durante a visita, o líder da Igreja Anglicana lembrou que em fevereiro vai viajar com o Papa Francisco até ao Sudão do Sul e pediu as orações de todos pelo êxito dessa viagem. Já iremos escutar as suas palavras, mas antes vamos então até à redação da Rádio Sem Fronteiras, na Diocese de Pemba, onde está o jornalista Daniel Eiró. Ele acompanhou esta visita histórica do líder da Igreja Anglicana a Moçambique e tem todos os pormenores do que aconteceu. Olá, Daniel. Olá, Paulo. Com certeza falamos a partir da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde o arcebispo de Cantuária fez a sua visita nas últimas semanas. E cá ele manteve um encontro com o bispo da diocese de Pemba, onde ficaram a conversar ou então a debater questões que assolam a província de Cabo Delgado e não só, de uma forma geral, ao nosso país Moçambique. O bispo desta diocese de Pemba confiou ele como sendo um mensageiro para abordar as questões de terrorismo que assola a província de Cabo Delgado e não só, também a Europa e noutros pontos
do mundo. O arcebispo de Cantuária, quando esteve nesta parcela do país, ele de igual modo manteve um encontro interreligioso com as principais religiões que cá, neste caso, fazem-se presente com destaque a religião cristã e a religião islã, né, religião cristã, né, com as diferentes congregações. Neste encontro houve, neste caso, debates e onde os religiosos, pela sua vez, destacaram a ajuda humanitária não ser efetiva quando chega em Cabo Delgado, concretamente. As pessoas, ou então as organizações humanitárias, olham neste caso, olham na questão de trazer ajuda humanitária, mas com dificuldade de destacar as necessidades que as pessoas têm neste ponto do país. Então, é desta forma que nós iremos, seria melhor dizer, estas mensagens, ou então é desta forma que nós fechamos a nossa intervenção, trazendo um pouco mais do que aconteceu nos últimos dias nesta província ou, de uma forma particular, nesta cidade. Obrigado. Foi o jornalista Daniel Eiró, desde Cabo Delgado, em Moçambique. Ele assistiu ao encontro do arcebispo de Cantuária com os bispos de Pemba e de Nampula. Como há pouco referimos, o líder da Igreja Anglicana falou também da viagem em fevereiro ao Sudão do Sul, viagem em que vai acompanhar o Santo Padre e que classificou como sendo histórica, como vamos escutar já de seguida num registro, obviamente, também dos nossos colegas da Rádio Sem Fronteiras. Before we go, I wonder if you would pray for us, and particularly I'm travelling with His Holiness, the Holy Father, to South Sudan. We're going together on a pilgrimage of peace in February with the moderator of the Presbyterian Church of Scotland, and that is a historic event of the three churches working together. And perhaps here, amidst your troubles, you can also pray for the fruit of that visit. Quase a chegar ao intervalo, vamos agora até ao deserto do Saara. No dia 1 de dezembro assinalou-se a festa de São Charles de Foucault, canonizado a 15 de maio deste ano pelo Papa Francisco. O missionário francês que viveu entre os tuaregs do Saara foi assassinado em 1916 e é considerado pela Igreja Católica como mártir. E falamos dele porque ele é o grande elemento inspirador da minúscula comunidade cristã local, onde vamos encontrar, Catarina, o missionário espanhol Mário León Dorado. Precisamente, Paulo. Ele, de facto, é o rosto dessa igreja. É desde 2013 o prefeito apostólico. Isto significa que é o responsável pela Catedral de El Aaiún e pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Dakhla, assim como por uma capela no porto de El Aaiún. Prefeito de uma igreja que, já o dissemos, é minúscula. Mas quem são, afinal, os cristãos que é possível encontrar nesta região do Saara? Bom, a maioria dos cristãos, Paulo, são migrantes e estão de passagem, e muitos têm como objetivo chegar ou às Ilhas Canárias ou mesmo à Península Ibérica. Portanto, são migrantes que atravessaram a África, ou então são estudantes que tentam fazer ali algum curso superior e depois regressar então para os seus países. De qualquer forma, Paulo, são pessoas que vêm de muitos lugares e que todos eles trazem na sua bagagem o sonho de uma vida melhor. Vêm de onde? Vêm de que países? Bom, o que predomina nesta igreja do Saara Ocidental, Paulo, são pessoas oriundas de vários países e tão distintos como, por exemplo, a Costa do Marfim, o Senegal, os Camarões, a Guiné-Conakry, do Quénia, da Serra Leoa ou da Libéria. Mas é mesmo uma igreja muito pequena, Paulo. Basicamente há apenas 2 paróquias no Saara Ocidental. São as paróquias de El Aaiún e de Dakhla, e é por isso que há aqui também uma prefeitura apostólica, ou seja, não há condições para que seja constituída uma diocese. O Saara Ocidental é uma região que faz fronteiras com Marrocos, Mauritânia e Argélia, e hoje é palco até de uma disputa no plano internacional. Neste momento é um território sob domínio marroquino,
e o número de cristãos é mesmo muito exíguo. Sim, estamos a falar na ordem de uma centena e meia de fiéis apenas, Paulo. Falámos há pouco de São Charles de Foucault e dissemos que ele é o modelo inspirador desta pequena igreja. De que forma? Bom, podemos dizer que um dos grandes desafios que se coloca de facto esta igreja, nesta região, é dar-te a conhecer Charles de Foucault, falar da sua mensagem, explicar o que significa ser cristão em terras muçulmanas, mostrar o sentido da fé quando se é estrangeiro. Essa é, sem dúvida, uma destas tarefas e Monsenhor Mário León Dourado disse à Fundação AIS que Foucault é, de facto, uma inspiração, é um modelo, é um exemplo de vida cristã e de evangelizar. Por falar em evangelizar, um dos projetos que o missionário espanhol tem em mãos e que está a ser desenvolvido tem o apoio da Fundação AIS e é a decoração de alguns dos templos cristãos desta região. Exatamente, e a ideia de utilizar a decoração das capelas como inspiração e também como uma catequese, Paulo. É uma forma que a Fundação AIS, é também uma forma da Fundação AIS estar presente nesta região do globo, onde, apesar de ser profundamente minoritária, há quem assuma publicamente a sua fé. Não é fácil como se imagina o trabalho, a missão da Igreja nestas terras africanas do Saara. Fui ao nosso arquivo buscar um pequeno vídeo, aliás, uma mensagem que Monsenhor Mário Dourado nos enviou. Foi há pouco tempo, mas foi em plena crise do coronavírus. A situação agora está um pouco melhor, mas o importante é perceber o retrato que ele nos faz destas terras, destas gentes e dos seus problemas. São às vezes, ele vai dizer isso, 20 pessoas a viver numa casa, trabalhadores à jorna, que ganham ao dia, famílias que vivem com muitas dificuldades. E por tudo isso ele pede-nos ajuda para a missão da Igreja. También hasta Marruecos y en particular hasta nuestra misión del Sáhara han llegado el coronavirus y el estado de alerta. Pueden imaginarse la situación. Casas con hasta 20 personas, gente que vive al día sin más remuneración que lo que reciben después de un día de trabajo. Gente que vivía de la limosna. En esta situación está la mayoría de los habitantes de esta parte del mundo. Y en estas difíciles circunstancias no es fácil hacer llegar la ayuda a aquellos que más lo necesitan, pero la ayuda es más necesaria que nunca. Por eso pedimos a la Fundación una nueva ayuda en forma de estipendios de misa para nuestros 4 sacerdotes. Pidamos y confiemos en Dios. E das terras do Saara, em África, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos traz todas as semanas sempre um olhar muito atento, muito especial sobre a vida da Igreja nesta região também tão especial do globo. O reitor da Universidade de São José, aqui de Macau, esteve reunido com o cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, ele que é atualmente o atual prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé, pois foi assim nomeado pelo Papa Francisco não há muito tempo, em resultado da última reforma da Cúria Romana. Mas voltando ao encontro que decorreu em Roma, o diácono Stephen Morgan, ele que é o reitor da Universidade de São José, esteve então reunido com o cardeal Dom José Tolentino de Mendonça e também, na mesma altura, com a reitora da Universidade Católica Portuguesa, a doutora Isabel Capeloa Gil. Estes 3 elementos participaram no encontro que houve na cidade interna do Conselho Executivo e Administrativo da Federação Internacional das Universidades Católicas, sendo que o cardeal português enalteceu o facto da Universidade de São José ter um papel importante no diálogo entre a Igreja Católica e as universidades da República Popular da China, o que é também manifestamente do agrado do Papa Francisco. José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até à Índia para ficar a conhecer um projeto muito especial
e que está a ser desenvolvido com o apoio da Fundação AIS. É sobre a impressão e distribuição de milhares de exemplares da Bíblia numa língua local para uma comunidade situada no nordeste do país. E vamos, claro, ficar a conhecer então em detalhe as declarações de Casimiro Jorge Cajucam, o responsável da rádio da Igreja Católica na Guiné-Bissau. Mas para já vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a instantes. Até já. Aikona Ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona Ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can sing. Ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection.
This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war, where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible, but also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this world. We are very, very grateful for this help for Kishenot. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aire, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No extremo nordeste da Índia, numa região pobre e subdesenvolvida, onde predominam comunidades rurais e minorias étnicas desfavorecidas, os chamados povos tribais, a Fundação AIS está empenhada num projeto muito especial para a vida da Igreja. Um projeto que passa, Catarina, pela distribuição de muitos exemplares da Bíblia numa língua local. Exatamente, Paulo. Portanto, este é um daqueles projetos que muitas vezes não são bem conhecidos, mas que têm, de facto, uma importância vital para a Igreja local. Como o Paulo disse, eram muitos exemplares da Bíblia e, de facto, são muitos. São 30.000 Bíblias na língua Kasi. Muito bem, vamos conhecer então um pouco melhor esse projeto. Para já, que região é esta? Bom, como o Paulo referiu, estamos a falar então do extremo nordeste da Índia, uma zona caracterizada por inúmeros vales e por densas florestas e onde existem 15 dioceses católicas, apesar da presença da Igreja ser relativamente recente, remontando apenas ao final do século XIX. Portanto, no entanto, e apesar disso, a Igreja tem desempenhado, de facto, um papel muito importante na coesão da comunidade, aproximando os grupos, as tradições e também as culturas. Muitos dos fiéis católicos pertencem ao grupo étnico Kasi. Exato. Originalmente, os Kasi eram uma tribo animista, portanto, acreditavam em espíritos e praticavam a adoração de antepassados, até que, com a chegada dos primeiros missionários, como disse há pouco, no final do século XIX,
muitos descobriram então Jesus e converteram-se. Hoje os Casi continuam uma comunidade religiosa muito ativa. E foi a pensar neles que a Fundação AES fez então imprimir e distribuir em muitas paróquias locais alguns exemplares da Bíblia na língua Casi, que entretanto esgotaram. Sim, é precisamente isso. Portanto, a iniciativa da Fundação AES foi um sucesso tal que, de facto, a primeira edição ficou completamente esgotada e, neste momento, estamos a tentar fazer uma reedição da Bíblia. Essa reedição de que estamos a falar é demonstrativa também, de alguma forma, daquilo que a Catarina referiu, de que os Casi constituem, de facto, uma comunidade cristã muito ativa. Sem dúvida, Paulo. E o interesse pelo estudo bíblico é, de facto, muito relevante nesta região, nesta comunidade. Não sendo estranho, por exemplo, encontrar famílias que se reúnem para aprofundar os seus conhecimentos de religião e para rezar em conjunto. A própria igreja local organiza seminários bíblicos, quer a nível paroquial, quer diocesano, mas há ainda também um enorme caminho a percorrer até que todos possam ter o seu exemplar da Bíblia traduzida para a língua local. E todos sabemos, Paulo, como isso é tão importante. Claro. A comunidade de que estamos a falar é muito pobre e ficou numa situação ainda mais débil por causa da pandemia do coronavírus. Também por isso a Igreja pediu ajuda à Fundação AES. Mas atenção, estas Bíblias traduzidas nesta língua local vão ser distribuídas na Índia, sim, mas também no vizinho Bangladesh. É assim, não é, Catarina? É isso mesmo, Paulo. Portanto, a Fundação AES vai ajudar na impressão e na distribuição de 30 mil exemplares da Bíblia nesta língua local, o que significará, como disse, que algumas pessoas pertencentes ao grupo étnico Casi e que vivem também no vizinho Bangladesh possam também receber alguns exemplares desta Bíblia. Mas para que tudo isto possa acontecer, Paulo, nós precisamos, como sempre, do apoio e da solidariedade dos nossos benfeitores para que nos possam ajudar para que este projeto se concretize. E, portanto, deixo aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento para nos ajudar a levar, então, esta Bíblia a estas populações que vivem, então, no extremo noroeste da Índia. Obrigado, Catarina. Estamos a falar da Índia e de uma comunidade tribal que mostra um grande entusiasmo na leitura e na aprendizagem da Bíblia. É importante compreender que em certas regiões estas comunidades são vistas com um enorme desprezo. Ser cristão na Índia implica muitas vezes ter coragem. Vamos agora recuar até agosto de 2008. Uma onda de violência brutal atinge Kandhamal, no estado de Orissa. Populares, irados, querem vingar o assassinato de um líder hindu local. E os cristãos foram as principais vítimas desse ódio, de alguma forma descontrolado. Foi de tal forma brutal que ainda hoje, 14 anos depois, o balanço não está fechado. Mas houve pelo menos 120 mortos e 6 mil casas destruídas. 6 mil casas destruídas. 300 igrejas e paróquias foram também arrasadas. Podemos dizer que ninguém foi poupado. Uma irmã, Meena Marwa, foi mesmo violentada e arrastada para a rua pela multidão. Já passou muito tempo, 14 anos, mas sempre que ela recorda o que se passou, pede para não se filmar o seu rosto. Ainda é perigoso fazê-lo. Quando eles vieram atacar-nos, empurraram-me para o chão. Tiraram-me a roupa. Um homem violou-me. Eu não sabia o que é que me estava a acontecer. Tive de atravessar as chamas para poder sair da casa que estava a arder. Saí para a rua e vi que o padre estava no chão e as pessoas lhe davam pontapés. Pedi ajuda à polícia, mas eles não deram resposta, ficaram por ali. Naquele momento perdi toda a fé. Se a polícia não nos ajudava, ninguém nos ajudaria. Antes de eu ter participado do caso, alguém me perguntou se eu sabia as consequências do que queria fazer. Eu não disse nada.
Quando tudo aconteceu, foi muito difícil para mim. E eu pensei que teria sido melhor se eles me tivessem matado. That I would have been killed. That was better. Now, when I think, Penso agora que Deus permitiu estes acontecimentos para me trazer para mais perto dele. Quando este tipo de coisas acontece, as pessoas podem afastar-se ou aproximar-se mais dele. away from God or can go closer to God. God saved me there. Deus salvou-me e agora eu entendo o valor da vida. The value of life. I Compreendo melhor a dor das pessoas. pain of people. I don't Não tenho lamentado o que me aconteceu. I feel that Sinto como se não tivesse passado por esta dor porque alguém a escolheu. Eu sofria por Jesus, pela fé. I think now I have an Agora faço a experiência de um amor maior. more. No início do programa escutámos Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da única rádio católica na Guiné-Bissau. Em entrevista em exclusivo à Fundação AIS, ele fala de um país em que os cristãos vivem tempos exigentes, difíceis, até de ameaça. Vamos já escutá-lo de viva voz, mas antes importa perceber um pouco melhor o que está a acontecer. Ele diz-nos, Catarina, que a Guiné-Bissau arrisca-se a cair nas malhas do extremismo religioso. Sim, ele diz isso porque há de facto sinais preocupantes, Paulo. Primeiro, foi de facto um ataque nunca visto na Guiné-Bissau a uma igreja, foi em julho passado. Depois tivemos em setembro, o governo tomou a decisão de suspender as isenções fiscais à Igreja Católica e no meio de tudo isto, e desde há algum tempo, vão proliferando de facto todo o país as construções de novas mesquitas. São centenas, segundo nos conta o diretor da única rádio diocesana em toda a Guiné-Bissau. Casimiro Jorge Cajucam tem 40 anos, nasceu na cidade de Bissau, pertence à paróquia do Cristo Redentor e é, como já dissemos, o diretor da rádio Solmansi. Chama a atenção para esta entrevista. Hoje vamos ver apenas uma pequena parte, mas vamos emiti-la na íntegra nas próximas semanas em programas especiais que estamos a preparar para esta época do Natal. Mas voltando ainda para o que dizíamos, estes sinais preocupantes que nos chegam da Guiné-Bissau já vinham, de uma forma, já estavam a ser sinalizados no mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS. Sim, completamente, Paulo. Portanto, as palavras de Casimiro Cajucam reforçam até os alertas que foram publicados então em abril do ano passado no relatório da Fundação AIS. Portanto, no documento, e citando fontes oficiais da ONU, referimos que o país não dispõe de recursos para combater a crescente ameaça do terrorismo e do crime organizado e que é de esperar que estas ameaças venham até a aumentar. Que tipo de ameaça, Catarina? Bom, no relatório da Fundação AIS, Paulo, nós falamos em grupos terroristas e criminosos que aproveitaram a instabilidade política e também a própria fragilidade do Estado para que possam entrar e sair livremente do país. Acrescentando ainda que a Guiné-Bissau tem sido utilizada já por grupos terroristas, jihadistas, para fins logísticos e também para financeiros. E neste momento, escrevemos ainda neste relatório de abril do ano passado que resta saber se a presença radical islamista irá ou não mudar esta situação. Já o disse, esta é uma grande entrevista que nos vai fazer companhia nos programas especiais de Natal que estamos a preparar para si. Para já, vamos escutar Casimiro Jorge Cajucam a recordar como reagiu ao ataque inédito. Nunca algo do género tinha acontecido assim na Guiné-Bissau. Um ataque a uma igreja. Foi uma vandalização da Igreja Católica de Gabu no dia 2 de julho. Não, foi muito espantoso porque foi a primeira vez que isso terá acontecido num país onde a relação entre as religiões, a relação entre muçulmanos e cristãos são boas, são extremamente boas. A Guiné-Bissau tinha sido e tem sido exemplo nesse aspecto. Até
quando há um evento, por exemplo, um evento religioso muçulmano em Mansoa, a Igreja Católica cede espaço para a realização desse evento. Há 2 anos, quando da ida dos peregrinos muçulmanos a Meca, é na igreja Nossa Senhora de Fátima em Bissau que eles passam quase todo o dia. Em preparação. Quer dizer, há uma convivência muito invejável entre muçulmanos e cristãos. Durante o tempo Ramadão, fazem trocas, solidariedade, irmãos muçulmanos que dão, oferecem os seus sacrifícios aos cristãos. Na festa de Páscoa também, Natal, durante esse período, há uma solidariedade. Ficamos espantados, pois embora há 2 anos, de 2 anos para cá, começamos a ver alguns sinais, com a tentativa da politização, da introdução da política nas religiões, sobretudo os líderes políticos que andam a instrumentalizar alguns imames, isso é verídico. Começamos a sentir esse cheiro de que qualquer dia essa relação boa entre cristãos e muçulmanos há de ser ameaçada. Sim. Portanto, sente que está no ar, para usar essa expressão, a tentativa de romper essa fraternidade natural entre religiões. Sim, há alguns políticos que, para tirar proveitos políticos, fazem de tudo para romper. E qual é o objetivo? O objetivo só eles que sabem dizer. Eles é que sabem dizer. Há uma expressão em Portugal que é o dividir para reinar. Exatamente, dividir para reinar. Há políticos que tentam de tudo para transformar a Guiné-Bissau, tirar a Guiné-Bissau como um Estado laico para tentar pôr a Guiné-Bissau como um Estado islâmico. Isso é verdade. Sente que há essa tendência. Isso é uma ameaça? É uma ameaça, mas que vai ser muito difícil de se concretizar, tendo em conta as ligações, tendo em conta o próprio caráter do ser dos guineenses. Foi Casimiro Jorge Cajucam, diretor da Rádio Diocesana Sol Mansi, na Guiné-Bissau. A entrevista, na íntegra, vai começar a ser emitida a partir da próxima semana, nos programas especiais de Natal que estamos a preparar para si. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, ainda uma nota de agenda, que é também um convite. Nicolás Gobar está em Lisboa, como já é habitual, aliás, nesta época do Natal. Ele está na Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, ao Chiado, em Lisboa, com artesanato produzido por famílias cristãs da Terra Santa. É uma exposição e venda de peças feitas em madeira de oliveira e é, acima de tudo, uma forma de auxiliar a sobrevivência destas famílias cristãs. Amigos, peço a vocês de vir aqui a ver a exposição dos artigos dos cristãos de Belém. Tudo é feito em oliveira, não tem nada China, não tem nada de pasta. É uma boa lembrança, levando o trabalho das oliveiras de Belém. É um árvore sagrado na Terra Santa, o árvore preferido de Jesus, o árvore eterno, chamado árvore da vida. E são trabalhos feitos para as mãos de cristãos, uma coisa que acho uma boa lembrança para oferecer esse Natal a seus amigos e familiares e uma forma de ajudar a comunidade cristã que se encontra em Belém, para que elas também possam passar um bom Natal e assim possam ajudar a comprar os produtos das famílias.
E é com Nicolás Gobar, com este convite para ajudar as famílias cristãs da Terra Santa, que chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.